Queridos, bom dia. A gente, às vezes, quem é antigo de igreja pensa que já sabe tudo e já está, mas não é verdade. A gente tem muito a aprender e eu acho que também um tanto quanto a ser sacudido, né? Nas nossas posturas acomodadas, de perceber que a gente tem... A gente precisa ser deslocado de onde a gente está, para compreender qual é, de fato, o nosso lugar na vida, conforme pensada por Deus. A gente tende a pensar que o que caracteriza um cristão são algumas ações típicas de oração, de leitura bíblica, até de frequência à igreja. E isso, de fato, caracteriza um cristão. De fato, caracteriza. Mas essas são características mais do seu universo privado. Então, por exemplo, o que caracteriza um professor? É ele estudar bastante. Mas isso está no universo dele privado. Ninguém está sabendo se está estudando, se não está estudando. Mas isso deve caracterizar um professor. Deve também caracterizar uma boa vontade, um desejo de transmitir o conhecimento aos seus alunos. Mas, novamente, isso está no campo do privado. Quem é que sabe quais são os desejos dele? De igual forma, isso, a oração, leitura bíblica, suas práticas devocionais, estão no campo do privado. Compõe? Óbvio que compõe. A ida à igreja compõe? Compõe como professor, que vai à escola, à faculdade, seja lá. Agora, o que caracteriza no âmbito do reino de Deus, o que caracteriza um cristão? No mundo, na sociedade. Percebe que no campo privado do que você faz, tem esse componente, lógico, mas ele se desdobra em práticas, em ações, em um modo de ser que circula e que é visível às pessoas. Entende? E aí, nesse campo, eu quero ler com vocês um texto que eu acredito seja bem conhecido por você, lá em Mateus 28, do verso 18 a 20, são as palavras finais de Jesus, conforme registradas no Evangelho de Mateus. Diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles, dos apóstolos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Antes de falar do texto em si, é importante a gente fazer uma breve... eu não digo correção não, mas algumas ideias que as pessoas às vezes trazem, mas que não fazem sentido, de pegar a última palavra como se fosse a palavra principal. Porque se você for pensar, os evangelhos eles dão palavras finais a Jesus diferentes. Então, a Mateus aqui, ele fala sobre fazer discípulos, em Marcos, sobre pregar o evangelho, em Lucas, a palavra final é a bênção aos apóstolos, e em João, a palavra final é a restauração de Pedro. Então, cada evangelho tem uma ênfase diferente, tá? E a gente não vai dizer que o principal alvo do evangelho é a restauração ou a bênção dos discípulos. Compõe, evidentemente. Assim como eu não vou dizer que a ação principal é o fazer discípulos ou pregar o evangelho, porque a missão principal é tudo. Envolve tudo. Porque quando eu coloco o principal, eu hierarquizo o que em Jesus não está hierarquizado. Só isso, tá? Para não tomar a palavra final como a
principal, porque até a palavra final diverge, é diferente nos diversos evangelhos. Ok, mas aqui eu acho muito interessante essa fala de Jesus, porque olha só, ele fala assim, olha, me é dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, aí ele fala algo. Eu não sei você, mas imagine um pai, porque Jesus, como mestre, Senhor, ele tinha essa figura de autoridade. Imagina um pai, uma mãe, em que os filhos vão se mudar para um outro país. Aí fala assim, olha, filho, eu tenho contatos no mundo todo, eu tenho influência no país em que você estará. Portanto, eu acredito que o pai e a mãe falam assim, fica tranquilo, se tiver algum problema, procura fulano, se tiver isso, tal. A nossa ótica primeira é da proteção da gente. Pensar que Jesus falou assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Remi, e você. Portanto, fica tranquilo. A vida é difícil, muito, mas fica tranquilo, eu sou com você. Não, o que Jesus fala assim, Remi, toda autoridade me foi dada. Coloca o meu nome e coloca o seu. Portanto, vai para a vida e realiza aquilo que lhe cabe ser e viver como um discípulo meu. Porque um discípulo de Jesus, ele não é um sujeito amedrontado, resguardado, alguém que se percebe como, diante da tarefa de se viver, que não é simples, pensando em como dar conta das suas demandas pessoais. Na perspectiva do reino e de Jesus Cristo, ele olha para você e para mim como aquele que desloca-se dessa preocupação de si, que é legítima e é necessária, mas que se permite se deslocar e buscar fazer o bem ao outro. Então, perceba que uma ação típica do cristão, e aqui a gente pode, diante do que Jesus falou sobre amar o próximo como a si mesmo, uma ação típica do cristão. O que caracteriza o cristão na vida? É a oração? Sim, mas isso da ação privada, eu estou falando da ação pública. Né? Na ação privada, é sua oração, a leitura bíblica aí da igreja, isso na sua ação mais privada. E na sua expressão pública, do modo como você se lança na sociedade, como que é? O modo típico de ser cristão, o que nos caracteriza como cristãos, é esse deslocamento. Deslocamento de pegar toda a mensagem, toda a sua vivência religiosa para lhe fazer bem, que faz e que é importante. Não estou tirando isso, porque é importante mesmo e faz bem a si. Mas o deslocamento é que a presença de Deus me faz olhar para o outro. E me faz olhar para o outro não somente naquela posição, que eu acredito que seja sua, né? Todos nós temos isso pelo menos, do tipo, nossa, como ele precisa, seria tão bom que alguém pudesse ajudá-lo, como seria bom que fizessem isso por essas pessoas, por essa realidade. É mais do que isso. Jesus nos convoca e fala para a gente, olha, eu dou toda a autoridade, eu tenho toda a autoridade, portanto, Wagner, vá e faça discípulos. Cuide de você, cuide da Camila, das meninas, é evidente, não precisa nem... Jesus nem precisaria falar isso para o Wagner. Nem precisaria. E eu acredito que nem para você. Mas ele fala para você, cuide dos outros também. Se desloque de si e vá caminhar na vida
E nesse caminho, se preocupe em fazer discípulos. Se preocupe em olhar para as pessoas e reproduzir, não pela imposição, mas pela vivência, viver de forma tal que as pessoas vejam, que você diga palavras tais que levem as pessoas a considerar Jesus. É um modo de ser, de viver, de falar, de agir, tal que produza discípulos, que produza gente que esteja desejosa de seguir os caminhos de Deus. É isso. E aí ele fala assim, tá ótimo, poxa, é muito bom, Jesus, mas eu? Sempre é essa pergunta que a gente se faz. Eu até entendo, fulano é muito bom para isso. Fulano, olha que capacidade, olha esse sujeito na mão de Deus, olha que potência. Mas eu? Quando a gente olha para a realidade da vida da gente, das diversas circunstâncias, demandas, pressões, fragilidades pessoais, a gente olha para uma fala dessa de Jesus e fala assim, Jesus, olha, me dá só mais 6 meses, porque esses 6 meses agora está complicado. Aí quando acaba os 6 meses, olha, complicou de novo, mais 1 ano, e você vai colocando para frente, porque você não reconhece em si o que já está posto. Entende? Já está posto. Então, Jesus chega assim, ô Ricardo, faça discípulos. Entende? Por quê? Porque já está posto. Vá viver, vá lutar na fidelidade, vá transmitir com seus atos de bondade e nas suas palavras, discípulos de Jesus. E aí, não é assim, eu estou tão atarefado no meu trabalho, meu querido, mas é lá no trabalho. Porque é lá no trabalho que você precisa fazer seus discípulos. Discípulos de Cristo, né? Fazer os discípulos de Cristo pelo modo como você vive. E eu acho que a gente tem eu entendo que é difícil, e bem difícil, se disponibilizar para ser mais. Só que a gente vai até celebrar a ceia. E a celebração da ceia indica, para mim e para você, que algo morreu em você, que te puxava para baixo, que te impedia de seguir, que corroía seus afetos, que te lançava numa dimensão de medo e de distância de Deus, que é o pecado. E pela cruz do Calvário, algo se abriu. Abriu para você ser, para poder ser. Abriu algo para você poder lidar com as dores do passado e conseguir até perdoar e se reconciliar com isso. E de olhar para o futuro sem o desespero. Porque vamos ser sinceros, olhar para frente dá medo. Mas aí vem a cruz e vem o sangue de Cristo revestindo-nos e falando assim, não temam o futuro, reconciliem-se com o passado, aprendam com a vida, porque eu sou com vocês. Jesus diz, olha, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, meu querido, eu sei que quando você olha para você diante do espelho, você fala assim, eu não sou apto a cuidar de mais ninguém do que eu. Quem sabe bem que do meu cônjuge, do meu filho, do meu pai, mais ninguém. Só que aí vem Jesus Cristo e fala assim, calma lá, é mais do que isso. Eu não sei se você consegue acreditar nisso. Essa é uma verdade para você, meu querido. Saiba, Deus te capacita para fazer do seu filho
um discípulo de Jesus? A partir do que você vive. Deus te capacita para os seus colegas de faculdade olharem para você e falar assim: rapaz, tem um negócio bonito aí, que eu quero ver. E aí, há oportunidades para poder dizer, que se diga, que você não fuja de quem você é em Cristo Jesus. Não é do que você pode ser, não. É de quem você é em Cristo Jesus. Deus fez uma obra em você. Não pense que você tem que mudar tudo, porque não é verdade. Você só tem que assumir o que já é. O seu sentimento de incapacidade não desfaz quem você é. Deus é contigo, para você ser e viver. E a gente vai celebrar a ceia, que é isso. Há uma conquista na cruz do Calvário para quem abriu a alma a Jesus Cristo. Que a gente celebre isso. Celebre, porque já foi dado. E a gente vai celebrar agora. Paulo fala que a gente não deve participar da ceia de uma forma leviana, sem levar em consideração a realidade que é. E participar da ceia de uma forma leviana, diante de tudo que eu falei, é não reconhecer que você já é. É essa pessoa que pode seguir na vida fazendo discípulos de Jesus. E que você precisa se lançar a isso. E não fugir da vida que lhe cabe viver. Todos nós. Então eu convido o Tarcísio, o Pedro, a Vilma para virem aqui à frente. Nós distribuiremos o pão, o suco de uva, que simbolizam o corpo de Cristo derramado na cruz do Calvário, para a gente ser e viver o que Deus pensou para você e para mim.